Estamos de volta com o programa Ressoar, especial sobre o combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. Lu, a gente falou agora há pouco com o Itamar sobre as leis que existem, mas que na prática elas não são cumpridas, mas se está ali no papel, tem uma pena prevista. Sim. Se isso for descumprido. Sim. E qual é, Lu, no caso da exploração? Então, vamos explicar, acho que para quem está nos assistindo, bem claramente isso. Você tem 2 crimes previstos no Código Penal. Um deles chama estupro de vulnerável. O estupro de vulnerável significa o seguinte: qualquer pessoa que tiver relação sexual, consentida, não consentida, o que for, com menor de 14 anos, pratica esse crime que é de estupro de vulnerável. Então, veja, menor de 14 anos, se tiver relação sexual com um adulto, o adulto vai responder pelo crime de estupro de vulnerável, que é até 15 anos de cadeia. Então, veja bem, até 15 anos de cadeia. Se o adulto tiver uma relação com uma criança, na verdade, um adolescente, de 14 a 18 anos, com troca mercantil, seja qualquer tipo de troca, pode ser uma bala, pode ser uma prato de comida, pode ser um celular, pode ser um convite para uma festa. Eu acho que o Itamar chamou a atenção para isso, que é muito importante. A gente fala muito dessa realidade norte-nordeste, trocar por comida, mas a gente tem aqui em São Paulo uma realidade de exploração sexual fortíssima, onde a troca às vezes não é comida, mas é celular, é festa, é calça nova, enfim. Existe este outro crime, que é de exploração sexual, que se houver a prática, a pena é de até 10 anos de cadeia. 10 anos de cadeia. E responde quem teve a relação, quem agenciou, se tiver uma figura agenciadora, e o dono do estabelecimento onde aconteceu. Então, o dono do hotel, ou o dono da boate, ele responde por 10 anos, não é? Até 10 anos de cadeia. Então, veja que não é só a previsão, é uma previsão gravíssima, é um crime gravíssimo. E por que a sociedade consegue não olhar para isso? Quer dizer, consegue você chegar num hotel e ter ali uma criança entrando com um adulto, não é? E a sociedade, por isso que a gente está falando, Renata, como é importante, não é? Renata. É a sensação de dizer assim, não vai acontecer nada. Então, e não acontece. E tem que acontecer. E vamos falar a verdade, assim, que aqui ninguém quer gente presa mais, porque ninguém precisa mais do sistema carcerário, está lotado, a gente não quer mais gente presa. A gente quer gente consciente. E aí eu vou falar rapidamente de uma outra questão, que é o seguinte: quando a gente pensa em exploração sexual, a gente pensa num criminoso perverso. Só que a figura que explora essa menina de 13, 14 anos não é, às vezes, o criminoso perverso que a gente está imaginando. É o trabalhador, é o sujeito que está lá, o caminhão, e que a Chatwood faz um trabalho lindíssimo com os caminhoneiros há 10 anos, mas assim, que vai e viaja para uma outra cidade. Mas não é só o caminhoneiro, não. É o empresário que vai fechar um grande contrato ali e que no final, na comemoração, tem um lugar que tem meninas incríveis e tal, e vai lá e acha que está ajudando. Não é? Acha que está dando dinheiro para ajudar aquela família, aquela menina. O que eu estou fazendo de errado? A menina está aqui, ela se ofereceu, ela está precisando do dinheiro, eu vou ajudar. Quer dizer, bom para mim, bom para ela. Não é bom para mim, bom para ela. Né? Não é bom para mim, bom para ela. Isso é crime, até 10 anos de cadeia. É um alerta e, assim, muitas vezes, né, Luciana, tem casos de homens que têm filhas em casa da mesma idade. E mesmo assim ainda pratica esse crime. É porque não identifica a filha com aquela menina, mas é tudo a mesma menina. Sim, com realidades diferentes. Com realidades diferentes. Agora, o Instituto Liberta desenvolveu uma campanha Escolhas, que busca desconstruir as desculpas usadas por homens que se relacionam sexualmente com crianças e adolescentes. Acompanhe comigo. Ela parecia ter mais idade. Eu não fui o primeiro. Foi ela que se ofereceu. Meu dinheiro vai ajudá-la. Existe uma alternativa que anula todas as outras. Ela só tem 12 anos. Se presenciar alguma situação suspeita, denuncie. Disque 100. Exploração sexual infantil. Você não é um cliente, é um criminoso. Sempre há uma desculpa, né? Agora, Itamar, como é que essa cultura machista interfere na dificuldade do enfrentamento à exploração sexual? É porque existe um senso natural, né? Ou seja, toda a cultura é uma construção, né, no nosso cotidiano. Então,
o que impera é isso. Então, quando a gente está falando de diversidade, estamos falando de direitos, né? Você está lidando com esse movimento cultural. É por isso que a gente fala de uma infância. A infância que eu passei não é a mesma infância que meus avós passaram, né? Porque as relações eram outras. E essa situação também, ela se perpetua, né? Pelos anos. A Luciana muito bem disse do ciclo, né? Que a gente tem que romper esse ciclo, inclusive para salvar, né? Se eu for dizer de forma mais popular, a criança e o adolescente dessa situação. Então, como é que a gente rompe esse ciclo? Na época da minha avó era natural você casar com 13, 14 anos com uma pessoa que tinha 20, 30 anos, né? Ou seja, uma diferença de 10, 15 anos, né? E hoje nós estamos questionando isso, hoje nós estamos falando que isso não é legal. Por outro lado, é muito comum também o homem, né, poder sair de casa e a mulher fica retraída em casa, né? Então, quando um homem num bar ou no estádio ou nos espaços ali onde se dividem, né, socialmente, né, ele falar para um outro que está saindo como adolescente, né, a postura do outro tinha que ser, mas isso é ser homem? Né? Então, assim, eu costumo dizer que a gente precisa, na verdade, reinventar a nossa masculinidade, né? Porque nesse sentido não é você ser macho, não é você ser másculo, digamos assim. Então, nós temos que repensar de fato a nossa cultura, né? Porque você não só fere a dignidade sexual dessa criança, né? Mas você avilta o que é mais elementar, que são os direitos humanos, né? O direito à vida, né? Você implica, né? Como já foi dito aqui, no desenvolvimento dessa criança, que vai trazer circunstâncias, né? Ela no futuro, ela não consiga se relacionar com outra pessoa. Cada criança é uma pessoa, né? Mas ela tem, cada um passa e transmite isso de uma forma, né? Tem pessoas que vai achar que é isso mesmo, ela pode se apresentar de forma mais erotizada assim para as outras, achar que é assim que a vida vai fazendo. Então, o importante é que a gente, através das campanhas, através de programas como esse, né, pautar essa conversa, porque, de fato, eu acho que a gente, como sociedade, nós temos um desafio e uma dívida muito grande, especialmente com as mulheres, né? E não é uma dívida só de Brasil, né? Existe aí um senso, né? Claro que alguns países, principalmente os países nórdicos, né? Essa discussão ela é mais avançada, ela está mais estruturada, digamos assim, mas a gente já consegue beber nessa fonte e trazer essa discussão para dentro do país. Ser mulher nesse país, ser mulher no Brasil, significa, olha só, tem um dado, né? Significa que você vai chegar na sua vida adulta passando por um tipo de violência, principalmente na violência sexual. A cada 10, de cada 10 situações, pelo menos 80% das meninas vão passar por violências, né? Então, 2 vão sair ilesas desse processo, provavelmente porque tem uma família protetiva, tem prevenção, etc. E olha só, a saúde acabou de lançar um boletim e eles fizeram um recorte de sexo e depois eles vão para um recorte de crianças e adolescentes. Sabe quem está atendendo na saúde, Luciana? 51% dos casos que são atendidos, é o boletim de agravo, né, de violência. 51% dos casos de violência sexual são cometidos contra crianças de 1 a 5 anos, meninas, 51% dos casos. Aí você fala, bom, mas então a diferença vai estar então para o adolescente. Olha a minha surpresa, eu fui ver esses dados e os outros 45% é de 6 a 9 anos meninas. Então, assim, não dá para a gente ficar calado, não dá para a gente não cobrar políticas, né, públicas para o enfrentamento dessa situação. Nós estamos falando aqui num recorte só de crianças, né? Mesmo que se fosse adolescentes, a gente não deveria, porque, como foi dito, é crime. Né? O abuso sexual ele é crime, consentido ou não, com contato físico ou não. É importante dizer também, o abuso sexual não significa só com contato físico, telefonema erótico, mandar a criança... Importunação, enfim, todos os atos, né, que eram comuns, os atos libidinosos, né, eles estão aí dentro classificados. Então, é com contato e sem contato. Mas se agrava, né, quando você olha a geração que está sendo comprometida. Né? Eu fiquei
assim, 90% dos casos, gente, Chama isso não é muita brincadeira. atenção, não. Sendo atendido na saúde, Isso é muito grave e merece uma reflexão muito forte em todas as classes sociais. Não é a pessoa que é mais humilde, mas a violência sexual está dentro de todas as casas, independente se é de uma pessoa mais humilde, de uma pessoa que tem dinheiro, a gente só precisa saber identificar e saber observar. Agora, Isabel, a gente sabe que a internet acaba sendo um lugar onde esse tipo de violência, ela é muito propagada, né? A internet é considerada mais uma aliada no combate ao abuso e à exploração, ou é considerada mais uma vilã, Isabel? Sem informação é mais uma vilã. Recentemente, numa reportagem de um canal aí de TV, foi desmantelada um grupo de pessoas, né, que se utilizavam da internet para situações de submissão de criança e adolescente a atos libidinosos. Então, se iniciavam crianças muito pequenas, né, de 7, 8 até 10 anos, né, para que os casais, outros casais ou outras pessoas pudessem ficar assistindo. Então, a internet sem acompanhamento, né, sem monitoramento, se os pais não estiverem atentos ao que os filhos estão fazendo tantas horas na frente do computador, né, navegando, ela é mais uma vilã do que uma aliada. Ela pode ser uma aliada, se seguirmos os canais corretos, né, como diz o Itamar, se a gente, de fato, investir em campanhas preventivas, né, se de fato a gente investir em informação, né, a gente faz da internet uma aliada. Mas, infelizmente, onde ocorre o abuso, onde ocorrem as violações, em geral são famílias ou são pessoas próximas pouco protetoras, pouco atentas a esse universo da internet e dos meios, né? E eu só queria fazer uma complementação também na fala do Itamar, dessa questão machista, né? No caso de abuso, o menino abusado, né, a criança do sexo masculino abusado, ele tem um agravo, né, na sua dor, no seu sofrimento psíquico, que é porque essa sociedade coloca que o menino ele tem que ser sempre o maioral, né, o protetor. Então, ele acaba ficando com um sentimento de incapacidade, né, porque ele não deu conta de evitar aquele abuso, né, e até fazendo com que ele tenha assim, problemas de identificação de gênero. E no caso das meninas, que são as mais violentadas, as mais abusadas, as que são mais utilizadas mesmo para essa finalidade, né, de servir ao adulto, em geral, elas são pouco valorizadas. Então, elas acabam tendo mais dificuldade, né, de falar sobre o abuso, de falar sobre as violências, porque elas são mais desacreditadas. Então, voltando, né, acho que a fala da Luciana, quando ela diz da importância da escuta do professor, né, da importância da escuta do educador, da escuta as crianças que estão nos serviços de convivência e de vínculos da assistência social, as pessoas precisam estar atentas à fala das meninas também, porque as meninas, por essa cultura machista, também são menos valorizadas, as falas são mais desacreditadas. Com certeza. Agora, bom, para esclarecer ao espectador, a gente vai entender também a questão da pedofilia, que é crime, não é? É algo que é um absurdo e que, infelizmente, cada vez a gente vê muito nos noticiários, né? Parece que tem se tornado, não sei se mais visível ou se tem aumentado. Eu acho que vocês que trabalham com isso talvez possam responder melhor. Eu queria esclarecer uma questão sobre pedofilia. Pedofilia não é crime. Na verdade, é o seguinte, não existe a palavra pedofilia. O que é crime é tudo aquilo que nós estamos falando e que configuram ações pedófilas. Então, na verdade, a pedofilia se caracteriza por essa relação sexual com crianças e adolescentes, não é? Muito novos. Então, assim, na verdade, não existe no direito brasileiro um crime de pedofilia, Renata. O que existe... Pois é, por isso que é bom esclarecer. Estou surpresa, porque eu tinha certeza que se me perguntasse, não é eu ia dizer, existe. Olha, acho que a sua pergunta é uma grande oportunidade para a gente esclarecer, porque todo mundo nos pergunta, né, sobre pedofilia.
Então, assim, não é que pedofilia não é crime. Fazer coisas que são, na verdade, inerentes à pedofilia é crime. Então, ter relação com menor de 14 anos, por exemplo, é estupro. Nos casos, se configura como uma espécie de pedofilia. Ou então divulgação de imagens de criança pela internet. O Estatuto da Criança e Adolescente, no artigo 240 e 241, ele traz várias tipificações que dizem respeito, sim, à exploração sexual de crianças e adolescentes que configuram, se adequam a essa figura da pedofilia. Mas é importante que se diga que no Brasil não existe um crime de pedofilia. Quer dizer, a palavra pedofilia não está caracterizada como crime no Brasil. Atos de pedofilia estão caracterizados como crime e fortemente punidos. Bom saber, esse aí realmente eu desconhecia, Lu. Agora, quanta informação importante, não é? Você fica sabendo de muito mais e você pode ajudar, sim, a quem precisa. Você pode abrir mais os seus olhos, aprender a detectar alguns sinais. E no próximo bloco nós vamos assistir a uma campanha do Liberta, que fala justamente do dano à vida da menina explorada. E bora falar também sobre a rede de proteção que existe no Brasil. É já já, não sai daí, hein?